Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E a gente teve aí um comunicado da OMS, a Organização Mundial da Saúde, falando sobre a preocupação quanto à próxima crise sanitária. E é um negócio muito sensível, muito delicado, que, na minha opinião, todo mundo deveria prestar muita atenção, porque está relacionado a algo muito mais próximo do que você imagina, ok? Tem direta relação também, inclusive, com essa crise alimentar que nós temos visto no mundo. E é muito estranho, né, pessoal? Você vê no mundo, um mundo que poderia viver em abundância, inclusive tem livros aí recentes, antes da crise sanitária, né, livros de 2019, 2018, 2017, que diziam que nessa fase agora que nós estamos vivendo, a gente viveria uma abundância de tudo, porque com a tecnologia que nós temos, quase todos os problemas poderiam ser resolvidos. Mas não é isso que a gente está vendo, parece que eles estão propositalmente colocando o mundo aí numa situação de escassez, né? Aquela sempre eterna disputa entre escassez, que produz controle, e abundância, que produz liberdade. Vou explicar tudo para vocês, né? Claro que só de ouvir falar numa próxima crise sanitária a gente já fica até arrepiado, mas é importante a gente estar de olho, tá bom? Antes de entrar no assunto, quero convidá-los para estarem conosco no nosso curso especialíssimo, o Manual de Sobrevivência 2023. Criei esse curso ali para que nós possamos conversar sobre coisas que a gente não tem tempo para conversar aqui, não tem espaço para conversar. Lá a gente consegue conversar sobre essas questões mais cruciais. Primeiro link aqui embaixo, vem estudar conosco, muita gente chegando. E a gente trata de educação financeira para esse ano, né, que está por vir. Tratamos da realidade espiritual do final dos tempos e como a gente se prepara para isso. Tratamos também da questão dos jogos de controle mental, jogos bélicos que têm sido usados para controlar a sua mente. Então aproveite. Isso no primeiro link aqui embaixo, o curso. No segundo tem os livros. Separei vários livros especialistas que você precisa ler esse ano. Tem esse aqui, Mindset, está com 60% de desconto, saindo de 48 por R$18. Tem esse aqui que está com 70% de desconto, saindo de R$80 por 23, transformação total do seu dinheiro. E temos aqui o empreendedorismo transformador, saindo de R$70 por 20. Vale muito a pena, tá? Link aqui embaixo. Vamos lá. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela falou sobre aquela influenza aviária, que é a H5N1, né? E ela disse que a gente precisa estar preparado para esse tipo de situação, porque essa influenza aviária ela pode passar para as pessoas, né? E isso essa influenza aviária, essa H5, ela tem eliminado um número muito grande de aves, o que é uma preocupação muito grande, né? Por quê? Quando você pensa assim, a comida fica muito cara, a carne fica muito cara, a carne vermelha. O que acontece? O pessoal vai para a carne de frango. Quando a carne de frango também está muito cara, o que acontece? As pessoas compensam a proteína da carne com a proteína dos ovos, né? Só que você sabia, eu já mostrei isso em vídeos aqui, que existe uma escassez de ovos nos Estados Unidos devido a essa influenza aviária, essa H5 aí, que eliminou mais de 50 milhões de aves só nos Estados Unidos. É um negócio muito preocupante. Esse crescimento enorme dessa influenza aviária deu à OMS ali a iniciativa de fazer um alerta, um monitoramento, né? Eles fizeram esse alerta na última semana, dizendo que apesar dessa possibilidade de passar das aves para as pessoas ser pequena, isso deve ser olhado com muito cuidado, porque de acordo com o que foi informado, essa influenza das aves tem se espalhado durante 25 anos, né, pelas aves ali também selvagens, né? E ele falou que os recentes relatos não só de aves, mas também de lontras e focas precisa ser monitorado de perto, porque a gente precisa estar preparado para uma mudança no comportamento desse agente aí causador. O diretor da OMS ele destacou também que apesar dessa possibilidade de isso passar para os homens ser pequena, né, ele
reconhece que tem casos em que isso aconteceu desde que essa enfermidade surgiu lá em 1996, né? E ele falou que a gente não pode partir do princípio que isso nunca vai acontecer e que precisamos estar preparados de qualquer mudança, né? Por aqui também houve um alerta nesse sentido, porque desde meados de 2022 essa influenza aviária tem se espalhado por vários países, principalmente França, Estados Unidos. No fim do ano passado, inclusive, os primeiros casos ali foram confirmados em países também sul-americanos, né? E apesar de nós estarmos ali numa posição de considerar que não tem esse problema por aqui no Brasil, as autoridades locais têm promovido ações de modo preventivo, né? Recentemente, o Ministério da Agricultura e Pecuária lançou uma iniciativa de conscientização sobre esse tema, né? Na semana passada, o assunto chegou a ser discutido num evento rural que ocorreu lá em Cascavel, no Paraná, né? O secretário de Agricultura do Paraná, ele disse que vai pedir, inclusive, para a gestão federal que conceda o status de unidade autônoma em relação a essa enfermidade ao estado do Paraná ou para a região sul, né? Conforme foi registrado aí na última quinta-feira, dia 9, Mato Grosso também está começando ações nesse sentido para impedir o espalhamento desse problema aí no solo brasileiro, né? Então, o que eles fizeram foi que houve um reforço das medidas sanitárias, sobretudo na área ali entre a região brasileira e boliviana, né? Porque os bolivianos tiveram ali elementos para tiveram ocorrências de casos aí dessa influenza aviária. E nesse momento que antecede o carnaval, muitas pessoas estão com uma grande preocupação de que após essa festa que não apenas reúne muitos brasileiros nas ruas, mas uma festa que traz muitos estrangeiros para cá, muitas pessoas estão preocupadas que após essa festa, assim como aconteceu no ano de 2020, a gente tenha aí talvez um retorno da crise sanitária, né? Nesse caso, com o agente original lá de 2020. A pergunta que eu faço para você é: você acha que isso pode acontecer? Se a gente vê a maneira como os argentinos lidaram com esse problema, é algo preocupante, porque uma vez que hoje nós temos no controle da máquina pública um público ou um grupo que tem uma mentalidade muito semelhante à mentalidade da atual gestão argentina, fica bem preocupado, porque são pessoas que entendem que sempre é necessário e favorável e urgente fechar o comércio, né, impedir a circulação de pessoas. Então, fica um cenário muito preocupante, principalmente para aquelas pessoas que dependem do comércio, né, para os shopping centers, né, para os comércios de rua, para aqueles tipos de negócios que reúnem muitas pessoas num único local, né, como as academias e por aí vai. E é claro que uma situação dessa seria talvez ali colocaria o setor de turismo também num cenário muitíssimo complicado. Você já imaginou o setor de turismo diante de uma impossibilidade nova da circulação de pessoas? É algo muito preocupante. E aí eu pergunto para você, você acha que depois do carnaval vai acontecer isso? Eu acho que a gente tem sempre vocês querem saber a minha opinião, né? Eu acho que, na minha opinião, a gente tem uma chance de 50% disso acontecer. Eu espero em Deus que isso não aconteça, mas diante do que nós temos visto, sempre com essa insistência em aumentar a crise econômica, aumentar a crise alimentar, aumentar a crise energética, se for nessa linha, a gente tem 50% de chance de acontecer. As demais 50% de chance de não acontecer, para mim, eu atribuo a uma atuação divina, impedindo que isso se suceda, né? E aí, a primeira pergunta que eu faço para você responder aqui embaixo é: você acha que depois do carnaval vai voltar esse negócio? Primeira pergunta. A segunda: você acha que se nós tivermos uma segunda crise sanitária a nível mundial, seria mais uma vez por esse mesmo agente causador, ou poderia ser essa influenza aí das aves? O que você acha? Deixe sua opinião aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus
examine todas as coisas e retém que é bom. Fica o convite, vem estudar conosco. Primeiro link aqui embaixo, clica aqui agora para garantir a sua vaga no Manual de Sobrevivência 2023, onde a gente consegue tratar de assuntos que aqui não dá tempo nem espaço para falar. A gente entra com mais profundidade lá. Clica aqui embaixo e também venha acessar aí o segundo link para você ter acesso aos livros que separei com até 70% de desconto. Esse aqui que custa R$70, saindo por 20. Vale muito a pena. Um abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!